Chegou um dia que eu sei que vocês adoram, que é o dia que eu abro os unboxings, os livros que chegaram aqui, que todos chegaram comprados dessa vez, e que são os livros da Black da Amazon. Vou mostrar mais algumas coisinhas que eu comprei. Como sempre, vocês já me conhecem, eu tenho ansiedade, então eu não deixo as caixinhas para abrir aqui com vocês. Não dá para chamar de unboxing. Vou mostrar para vocês os livros que eu comprei. E por que que isso ocorre? Eu tenho o hábito de não fechar um único carrinho. Eu vou comprando as coisas separadinhas e elas chegam separadinhas também. Então ficam várias caixinhas pequenas, de 2 livros ou um livro, e eu sou muito ansioso, já abro um deles, inclusive, eu já tô até lendo. Mas bora para esse vídeo que eu tô muito ansioso para mostrar cada livro para vocês. Eu vou dizer para vocês que tem coisa muito boa por aí. Que pilha, minha gente! Olha, pesadinho, hein? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Caso você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo por aqui. Tá chegando muita gente nova e é um prazer conversar com você sobre literatura. Caso você seja novo, tem crítica literária de filme, série, livro de terror e suspense e também tem conteúdo diferente sempre. Agora eu vou tentar fazer um conteúdo aí com sociologia e de terror. Será que vai dar certo? Será que vou colocar os pés pelas mãos? Aí vocês vão me dizer depois. Mas vamos falar sobre os livros, que é aquilo que vocês querem ver aqui, sem enrolação. Aqui, ó, todos esses livrinhos. Coloquei inclusive uns livrinhos de sebo que eu comprei e não tinha mostrado pra vocês. Primeiro livro é O Filho Perfeito, da Freida McFadden. Na verdade tem bastante Freida aqui. E para seguir, O Detento, da Freida McFadden. Porque vocês sabem, a minha mãe está lendo esses livros comigo. Estou muito curioso para saber sobre esse O Filho Perfeito, porque vocês sabem que eu tenho uma quedinha pela literatura com crianças psicopatas. Talvez seja o caso aqui. O outro e o último livro que veio é um livro que, se eu não me engano, foi indicado ali no Bram Stoker Awards do ano de 2021, 22 ou algo assim. Eu lembro pela capa dele, que é esse livro aqui. Como Sobreviver a um Filme de Terror, da Scarlett Dunmore. Esse livrinho aqui foi o último, ele chegou hoje pra mim, por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, que eu estava esperando chegar o último, até não fazer conteúdo picado. E esse livro aqui parece ser bem legal, ele é um slasher, eu adoro o gênero slasher, só que eu acho que ele é mais infanto-juvenil, até mesmo pelas figurinhas, pelos desenhos que aparecem aqui, tem vários desenhos, mas é uma arte bem bonita. E ele talvez, então, supondo que ele seja um livro infanto-juvenil ou jovem adulto, ele deve ter ganhado nessa categoria, ou pelo menos concorrido nessa categoria do Bram Stoker Awards. Me corrija aí. A sinopse dele, eu não li dos outros dois, mas vou ler porque esse é mais diferente, a Freida vocês têm tudo que é canto por aí, é que a nossa personagem, que é a Charlie, é fã de filme de terror, e ela decidiu manter-se discreta no colégio interno para meninas, aonde foi matriculada. Isso é, até começarem a ocorrer mortes misteriosas entre as alunas de sua turma. De táticas sofisticadas de intimidação a cabeças decepadas, Charlie se vê no centro de uma trama de terror semelhante a dos filmes a que ela tanto gosta de assistir. E como se esses acontecimentos alarmantes não bastassem, ela agora está vendo e ouvindo os fantasmas de suas colegas. Então, além de um thriller com um psicopata, vai ter fantasma, uma mistureba. Será que vai dar certo? Não sei. Mas estou curioso, estou muito curioso mesmo. Esse aqui, não vou dizer para vocês que eu vou ler esse ano, que eu estou com um monte de livro para ler esse ano. E cada vez mais vai chegando. Quero ver o livro da Tag, que é um livro que é bem premiado aí, que eu vou mostrar para vocês assim que chegar. E tô lendo esse aqui que já passou na prioridade, que é Carol, ou Carlos. Eu vou chamar de Carlos, porque esse nome aqui não funciona no português. Carl, O Explorador de Masmorras, do Matt Tinniman. Aqui é um guilty pleasure. Eu gosto muito de ler livros diferentes, principalmente no final do ano. Eu gosto de ler ali sei lá, comédia com drama, ou apenas um drama, porque eu leio muito terror durante o ano, aí esse mês eu meio que tiro um pouquinho de tempo ali pra mim. Tava gravando um vídeo agora há pouco, onde eu estava tomando um café, então esse copinho bonito aqui que o meu amigo Carlos deu vai aparecer no vídeo mais um pouquinho. E esse livro aqui, que eu acho que também é interessante vocês saberem da sinopse, ele é um lançamento da HarperCollins Brasil, veio o primeiro volume e o segundo, são 7 livros, então é uma série gigantesca, e eu comprei porque eu achei muito engraçado, muito diferente, e vou até ler a sinopse para vocês verem que ela é bem descontraída. Nova Conquista, te peguei curioso. Você veio ler a sinopse desse calhamaço para ver se entende do que se trata, né? Bem, não sou eu quem vai te explicar. Ok, posso te dar um gostinho da história. Tudo começa quando Carlos, um cara qualquer, decide sequestrar a princesa Dunnet, que na verdade é uma gata, e ele só ia adotá-la.
mas seus planos são interrompidos pelo dramático fim do mundo. Até aí, tudo bem. O problema é que os dois entram num jogo sádico e intergaláctico, e daí pra frente é só pra trás. Aconselho vocês a se acomodarem porque é uma viagem daquelas. O apocalipse será televisionado. Então, de fato, aqui no começo desse livro, toda a população da Terra que estava debaixo de algum tipo de cobertura é completamente dizimado, como se uma grande bota intergaláctica tivesse pisado ali. E aí o Carl e essa gatinha estão pra fora ali por um motivo específico de suas casas, sobrevivem, e aí abre uma porta dizendo: ei, vai começar um jogo que se chama o Jogo das Masmorras, você pode ficar aí fora se você quiser tentando sobreviver, ou você entra e joga. Ele entra e joga porque ele tá com frio, minha gente. O nosso protagonista está só de samba, calção e uma gatinha. E aí a gente vai ver a correria desse cara, afinal lá embaixo há um grande jogo onde terá 12 ou 13 andares, eu não lembro precisamente, e cada andar vai ter um monte de monstros, um monte de coisa louca, que ele vai ter que tentar sobreviver de fato. E esse livro aqui é praticamente um RPG ambulante, então vai ter toda essa linguagem técnica do RPG, inclusive foi isso que eu achei bem chato no começo, não vou negar pra vocês, mas depois que você pega o ritmo, depois que ele esclarece esse grande manual de regras, as coisas ficam mais tranquilas e agora eu tô me divertindo bastante. Até postei lá no LC e, se não me engano, no Insta, uma página ali que eu li, eu ri muito. De fato, é um livro muito engraçado. E o Carl e essa gatinha são ali uma boa dupla. Eu acho que talvez, não vou prometer pra vocês, eu leio o segundo e vou trazer crítica pro canal com toda certeza, mesmo não sendo de terror, porque eu acho que tem monstros aí, pelo menos pra isso serve. E aí, galera, eu comprei um livro, na verdade eu ganhei de presente da minha irmã de Natal, antecipado aí, porque a Amazon entrega bem rápido, um livro que é O Animal Social, do Elliot Aronson. Aí você vai dizer: Diego, mas você já não trouxe crítica desse livro por aqui? Trouxe, de fato, eu comprei ele, eu li, foi um dos melhores livros do ano passado, se eu não me engano, é um livro excelente, excepcional, e eu acabei dando aquela edição que eu tinha para o meu gerente, porque eu achei que ele fosse gostar da leitura, e aí depois que eu dei, eu pensei: meu Deus, eu preciso desse livro porque eu vou fazer meu TCC agora. Acho que o Elliot Aronson é perfeito para algumas análises que eu vou fazer, porque de fato ele é. E aí pedi para minha irmã encarecidamente me dar esse presente, por isso que ele está sem nenhuma anotação. Caso vocês vejam meu vídeo de crítica, que já tem aqui no canal, vocês vão ver que tem muitas. Vem com essa marca-página que eu acho belíssima aqui. E O Animal Social é um livro escrito pelo Elliot e pelo Joshua Aronson, que é o filho do Elliot. E esse livro ele vai falar sobre a psicologia social. Esse Elliot Aronson é o pai dessa ciência. E aqui, minha gente, a gente vai ter várias conversas sobre cognição, vai ter várias conversas sobre viés e confirmação, viés e negação, e muitas pesquisas científicas que foram feitas e que tiveram muitos resultados. E eu gosto muito dessa teoria, principalmente pelo fato de que não é um livro de autoajuda. Eu odeio autoajuda, então caso alguém pense em me presentear, não presentei, eu não leio mesmo. Odeio livro de negócio, de coaching, coisas nesse sentido. Mas aqui a gente vai falar sobre uma ciência, a psicologia social, que tem muito a ver com sociologia também, que nada mais é que um grupo de cientistas e psicólogos que criam uma ciência para entender a psicologia das ações sociais do dia a dia. E aí a gente vai ter a regra do impulso, ou porque as pessoas agem de uma forma ou de outra no coletivo, de que forma as pessoas agem sob pressão. Inclusive, o Elliot Aronson inicia a sua tese criticando o behaviorismo, e aí ele consegue, inclusive, dar muitas coisas contundentes em crítica a ele, principalmente ao comportamento humano, que ele até fala no início do livro que behaviorismo ele se aplica só a animais e não a seres humanos. Ele tem toda uma tese sobre isso, e é um livro muito bem escrito. Então você não precisa ser psicólogo, não precisa ser acadêmico, não precisa ter faculdade, você pode ler a qualquer momento, você vai se divertir muito, e ao contrário desses manuais de autoajuda aí que ficam falando coisas lógicas pra você, tipo, acorda meia hora antes por dia, que o seu dia vai ser mais comprido. Sim, vai ser, porque você vai ter meia hora a mais. Ao contrário disso, esse livro vai ter ali embasamento científico, e para vocês verem uma diferença, vou até mostrar pra vocês, o glossário desse livro começa aqui. O glossário nada mais é do que uma espécie de dicionário de verbetes que vão aparecer palavras que talvez você não entenda no livro, ou pelo menos teoria nesse caso, e notas. E aí notas, o que são notas? O autor ele vai citar e citar e citar e citar vários trabalhos antropológicos, sociológicos, psicológicos, vai citar coisas sociais aí como reportagens, e tudo está elencado aqui, ó. Então essa é a importância de um livro
científico de verdade. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 100 anotações aqui nessa parte de referência bibliográfica. Então imagina, o cara estudou um monte para trazer esse livro aqui para vocês. E, como eu gostei muito do Elliot Aronson, eu comprei por mim mesmo esse livro aqui, que é do mesmo autor, só que aqui ele está em contribuição com a Carol Tavris. É assim que se fala o nome dela, eu achei que era Travis, mas é Tavris. E aqui o título do livro é bem legal, erros foram cometidos, mas juro que não fui eu, não gostei da cor dessa capa, achei uma cor meio estranha, mas tudo bem, não vou julgar. Vem também um marca-página, ó, bonitinho, muito bonitinho mesmo. E já fiz minhas anotações, eu comecei a ler, ó, tipo, vou começando a ler os livros meio que picados, comecei a ler esse livro, é muito divertido, achei ele um pouco parecido, ele traz algumas teorias que ele já trouxe no livro anterior, mas é bom para refrescar a memória, afinal eu vou ler o livro de novo, aquele livro anterior, e é bem legal. E aqui ele vai falar só sobre erros. Vou até ler essa sinopse para vocês. Com amplo respaldo científico e olhar afiado sobre a sociedade contemporânea, os psicólogos sociais Elliot Aronson e Carol Tavris exploram nesse livro histórias reais, algumas trágicas, outras bem-humoradas, que revelam como enfrentamos ou evitamos enfrentar nossos deslizes, tanto na vida pessoal quanto na esfera pública. No centro dessa análise está um mecanismo poderoso e muitas vezes inconsciente, a autojustificação. Da política aos relacionamentos íntimos. Essa obra é um verdadeiro tratado sobre a natureza humana e, por isso, uma leitura incontornável para todos nós. Ao contrário de um livro de apenas exposição científica, o Elliot, pelo menos no livro anterior, e acredito que nesse aqui também, ele traz um dilema no livro como um todo e ali nos capítulos finais ele vai solucionar esse dilema com a psicologia. O que você pode fazer para não se justificar tanto? E aí, quando eu ler o livro, de fato, eu vou conversar com vocês para não falar nenhuma bobagem, afinal, deixa que os autores falem. Mas chega de livros acadêmicos, eu não sei se eu mostrei para vocês esse livro aqui, esse livro chegou há um tempinho já, não tem nada a ver com a Black da Amazon, que é Tortura Branca, do Victor Bonini. Sou apaixonado por esse autor, esse cara escreve muito bem, o casamento dele é incrível. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu já mostrei ele para vocês, se eu não me engano, eu mostrei inclusive com a minha mãe, ali, aqui no canal. Outro que eu comprei, que eu estava muito ansioso, o motivo de eu voltar a assinar a tag Inéditos, que é uma tag que eu assino, é o Pactos Mortais, do Steve Cavanagh. Esse livro veio pela tag, a galera surtou, falou que é um livro maravilhoso do começo ao fim, um suspense cheio de reviravolta, super maduro, fiquei curiosíssimo. Só que daí eu não assinava na época, voltei às pressas, porque eu sabia que haveriam mais uns thrillers aí, e achei que talvez eu conseguisse por lá. Não consegui, mas a Black da Amazon trouxe ele com um preço bem legal, acho que eu paguei, se não me engano, R$35, e ele é um livro carinho ali na Amazon, fiquei muito feliz. E aqui é duas mulheres que se encontram numa mesa de bar, as duas odeiam seus maridos respectivos, e uma fala pra outra, ó, a gente tem um inimigo, e o que você acha se eu matar o teu inimigo e você matar o meu inimigo? Só que as coisas não vão dar tão certo assim. Aí eu não sei o que vai acontecer, a gente vai conversar sobre esse livro, acredito que em 2026. Será que vai ser o melhor livro de 2026? Talvez. Mas Frida, com Até o Último de Nós. Isso eu estava muito curioso, porque eu ouvi comentários que é parecido com E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, ou o antigo Caso dos 10 Negrinhos, que foi com esse título que eu li. E aqui a gente vai ter dois casais, que eles estão ali caminhando pela floresta depois que o carro estraga, eles estão indo ali rumo a um final de semana juntos, e aí eles começam a desaparecer na floresta. Eu fiquei um pouco curioso por ser citado E Não Sobrou Nenhum, porque aqui só tem 4 pessoas, então eu não sei como que o livro vai se desenvolver para que ele consiga criar essa onda de mistério, mas a Frida consegue sempre surpreender, né? E é mais um livro que eu vou ler com a minha mãe. Aí, gente, acabou. Esses foram as minhas compras da Amazon, mas não acabou o vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês 2 livros que eu comprei em sebo. Na verdade tem 3. Um é Maratona da Morte, que eu já guardei aqui em algum canto, que é um livro bem fininho ali, que é bonitinho, até talvez eu mostre pra vocês. Me siga lá no Insta, se você não me segue, vai estar lá. E esse aqui é o primeiro livro que eu tenho dessas coletâneas do Alfred Hitchcock, que é As Garras Geladas do Horror, 14 histórias selecionadas pelo mestre do suspense. A gente já sabe, inclusive, lá pelo blog do Biblioteca do Terror, de um cara maravilhoso que cria um conteúdo maravilhosíssimo mesmo, que nem todas as obras selecionadas aqui são do Alfred Hitchcock, talvez nenhuma, só leva o mesmo título do cara aqui. E aqui são obras de suspense policial, não li nenhuma ainda, paguei vintão aqui pra vocês verem o sebo capricho,
tô fazendo um jabazinho pra vocês sem vocês me pagarem nada e sem me mandar livro, começa a mandar livro pra mim aí, que daí eu consigo fazer um jabá bem feito. E esse livro aqui é muito bonito, a capa dele é belíssima, amei. É o único livro que eu tenho do Alfred Hitchcock que apresenta, são vários, tem mais de 15, se eu não me engano, e por enquanto eu não achei nenhum. E aí, eu fui no sebo em específico para comprar um único livro, que é esse aqui, que é um livro de Stephen King. Olha que delícia! Dança Macabra. Tinham 2 capas em 2 sebos diferentes da cidade. Esse livro aqui eu paguei caro, gente. Eu até tirei aqui, mas ele foi R$46. Para um livro de sebo eu acho pesado, mas é Stephen King, né? A gente já sabe que a galera carca a faca mesmo. Mas esse livro aqui é muito importante pelo meu trabalho acadêmico. Eu amo Stephen King. Esse livro aqui, ele não vai ser uma história de horror. É um passeio do Stephen King falando sobre o gênero do horror num período de 30 anos, e ele vai falar ali sobre várias coisas. Stephen King escreve muito bem, inclusive nessas conversas informais. Caso você não tenha percebido isso, ou caso você nunca tenha lido King, os prefácios dos livros do King, os pós-fácios sempre são escritos por ele, sempre são muito divertidos, ele consegue ali ter um bom diálogo com os leitores. Inclusive já li um livro não ficcional dele, que é o Sobre a Escrita. Eu amei, achei fabuloso. E aqui é sobre o gênero do terror. E eu vi, inclusive, que essa obra é citada em diversos artigos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então vai servir muito para o meu trabalho de TCC, que vai ser sobre o gênero do terror, o pós-horror. Aí quando eu tiver o trabalho pronto, eu trago ali uma sinopse breve para vocês, porque eu acho que vai ser sucesso. Gente, torçam por mim, que eu não vejo a hora de me formar. E se Deus quiser entrar no mestrado. Então, esses são os livros que eu comprei na Black da Amazon, que não estava tão barato quanto a gente imaginava, mas deu para aproveitar. Os meus livrinhos de sebo. Como sempre, caso você tenha interesse na prioridade da leitura de algum desses livros, escreva aí embaixo. Caso você tenha lido qualquer um desses livros, pode comentar o que você achou sem spoiler, pelo amor de Deus, porque eu sou péssimo com spoiler, eu odeio deixar a obra de lado. Então, por favor, não escrevam spoiler aí nos comentários. Escrevam só o básico do básico, assim como as minhas resenhas, que eu não trago spoiler para vocês aqui. Então agora, com a xicarazinha do Stephen King, vou até virar do outro lado, muito obrigado por cada segundo de vocês por aqui.